Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 3. Segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 3. Que alegria poder estar com os irmãos, que alegria poder cooperar com a Unimadec mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Estou muito feliz de ter a alegria de poder voltar a cultuar com os irmãos, em especial neste último culto geral do ano de 2024, amém? Deus abençoe a vida do pastor Carlos Roberto Silva. Estou presidente dessa casa, eu sei que sem a sua autorização essa oportunidade não seria possível. Deus abençoe a vida do pastor Marcos Gouveia. Obrigado, pastor, é sempre uma alegria muito grande cooperar com os irmãos, revê-lo, comungar dessa graça, é sempre uma honra inestimável, amém, meus irmãos? Quantos localizaram o segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 3, quem encontrou, diga eu encontrei. Glória a Deus. Localizem, para abreviarmos a leitura, o versículo de número 9. Os versículos anteriores, no decorrer da mensagem, nós vamos citando, mas para abreviar a leitura, localize o versículo de número 9, em nome de Jesus, amém? Quando se encontrarem, diga amém. Amém. Assim está escrito: partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército, para o gado e o que o seguia. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que por ele possamos consultar ao Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. E Josafá disse: palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai, os profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, que se não fosse por respeitar a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia na tua face, tampouco te veria. Agora, porém, traga-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Amém, queridos? Eu posso te fazer um pedido essa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar até 3, e no 3 nós vamos ler juntos o versículo de número 15. Conta até 3, no 3 nós lemos juntos o versículo de número 15. Há um desafio aqui, eu sei que algumas traduções estão presentes, em alguns textos fala menestrel ou músico, mas a fim de fazermos uma leitura uníssona, nós lemos e tangendo o tangedor. Até aqui, amém? Amém. Então, se tiver menestrel, você lê tangedor. Vamos lá? Vamos tentar no 3. 1, 2, 3. Ora, pois, trazei o tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. O texto que nós lemos está inserido dentro de um momento muito interessante da história de Israel. Aqui Israel está dividido em 2 reinos: reino do norte,
composto por 10 tribos, e Reino do Sul, composto por 2 tribos. Historicamente, quando nós observamos os homens que se assentam sobre o trono de cada reino, em aspectos gerais, os reis que se assentam sobre o trono do reino de Judá ou do Reino do Sul são homens que seguem os princípios do Senhor, homens que temem a Deus. Em aspectos gerais, aqueles que se assentam sobre o trono do Sul, eles pendem a obediência a Deus. Em detrimento disso, em aspectos gerais, aqueles que se assentam sobre o trono do Reino do Norte são homens que se distanciam da palavra do Senhor, são homens altamente instáveis, que não conseguem compreender princípios e nem obedecer a palavra do Senhor de forma plena. Ora, bem verdade é que fala em aspectos gerais. Houveram maus reis no reino de Judá, bem como também houveram bons reis no reino de Israel. Entretanto, em aspectos gerais podemos dividir desta maneira. O texto que lemos nesta noite está inserido dentro do contexto do Reino do Norte. 10 tribos compõem este reino e a capital é Samaria. E a fim de que você entenda de forma breve, o contexto que está por trás do capítulo 3 não é um contexto de paz. O contexto que está por trás do capítulo 3 é um contexto de guerra. O rei que ora o texto vai narrar é o rei chamado Jorão. Talvez você não conheça, mas o seu pai certamente você deve conhecer. Jorão é filho do fatídico rei chamado Acabe. Acabe vai reinar sobre Samaria, vai instaurar a idolatria em Samaria. No reinado de Acabe vai haver uma deturpação espiritual. Quando Acabe vai morrer, Acasias, seu filho, reina em seu lugar. Entretanto, o seu reino é curto, o seu reino é breve, o seu reino não se prolonga. Ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Com a morte de Acabe, Mesa, rei dos Moabitas, se levanta para fazer guerra contra Israel. E mediante a guerra chegando em sua porta, o texto vai dizer que ele manda servos consultarem deuses pagãos. E quando esses estão indo, o profeta manda mensageiros dizendo: acaso não há Deus em Israel, para que vocês vão e consultem deuses pagãos? Eles voltam com a mensagem: o rei é julgado por Deus, e o fim do reinado de Acasias se dá com ele caindo, se ferindo e vindo a falecer. Com a morte de Acasias reina então Jorão. E como todo princípio, e só quem já começou alguma coisa compreende o que eu digo agora, todo princípio ele é pautado por um período de dificuldades. Começar algo é um período de altas instabilidades na vida de qualquer pessoa. Agora pense comigo, Jorão está começando a reinar sobre o Reino do Norte. E é interessante, pois o texto bíblico não dá relevância tamanha ao reinado de Jorão. Jorão não é tido como um bom rei para o Reino do Norte. Você me entende até aqui? A única coisa relevante feita por Jorão é derribar os altares de Baal. Entretanto, este não vai extirpar a adoração aos ídolos, ele apenas derruba os altares de Baal. Aí o texto vai dizer que no início do seu reinado, Jorão está começando a reinar em Samaria, e no início do seu reinado, a guerra que se levanta contra o seu irmão também se levanta contra ele. Porque o que mexe comigo é que, independente de quem você seja aqui dentro essa noite, se novo convertido ou se convertido há mais tempo do que alguns, se aquele que compreende mais ou se aquele que compreende menos, aquele que é mais estudado ou aquele que é menos estudado, uma coisa que nos torna iguais aqui dentro essa noite é que todos nós passamos por períodos de guerra na nossa vida. Você pode não compreender, mas eu vou esclarecer para que nós possamos entrar em um mesmo pensamento. Tem gente aqui dentro essa noite com guerra na família, tem gente aqui dentro essa noite com guerra nas finanças, tem gente aqui dentro essa noite com guerra na saúde, tem gente aqui dentro essa noite com guerras internas, que talvez ninguém saiba que ele trava, mas ele está travando, porque todos nós que aqui estamos, atravessamos por um período de guerra específica na nossa vida. E o que vai nos diferenciar aqui dentro essa noite não é se temos guerra ou não, afinal de contas cada um temos em um momento.
O que vai nos diferenciar aqui dentro dessa noite é como nós se comportamos no momento de guerra. Tem guerra para Acasias e também tem guerra para Jorão. Entretanto, quando a guerra bate na porta de Acasias, Acasias não sabe a quem consultar e consulta deuses pagãos. E quando a guerra bate na porta de Jorão, por mais que este rei não seja um bom rei para o reino do norte, a maneira com que ele se comporta com a guerra tem algo a nos ensinar. A maneira com que ele lida com a guerra batendo na sua porta tem algo a nos fazer compreender a maneira que nós temos que nos comportar quando a guerra chega para bater na nossa porta. O texto vai dizer que a guerra vem. E quando a guerra chega, o evangelista Will na porta do rei Jorão, no início do reinado, a primeira coisa que Jorão faz não é ir para a peleja. A primeira coisa que Jorão faz não é desembanhar a espada. A primeira coisa que Jorão faz não é convocar o seu exército, porque às vezes nós afoitos, mediante a presença da guerra, mediante a presença do problema, mediante a presença da adversidade, nós nos colocamos a ir à peleja e fraquejamos no campo de batalha. O texto vai dizer, evangelista Will, que a guerra vai bater na porta de Jorão, que a primeira coisa que ele faz, os versículos iniciais vão dizer, e Jorão, que agora no versículo 2 está assim: ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia se apegou aos seus pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, ao qual fez Israel pecar, e disso não se afastou. Versículo 4, Mesa se levanta para fazer guerra, Acabe porém é morto. Versículo 5, versículo 6, e naquele dia o rei Jorão passou em revista no reino de Israel. Eu fiquei pensando comigo, a guerra batendo na porta de Jorão, e ele poderia fazer tantas coisas, se comportar de tantas maneiras. Entretanto, a primeira coisa que Jorão faz, quando a guerra bate na sua porta, é passar em revista no reino de Israel. Jorão entendeu que não dá para entrar em guerra sem antes passar em revista e examinar se tem condições de entrar naquela peleja. Jorão começa a olhar para Israel para ver se aguenta a guerra, porque ele entende que tem guerra que eu não perco no campo de batalha, tem guerra que eu perco quando eu saio despreparado, tem vezes que eu estou perdendo batalhas na semana que eu não me autoexaminei no domingo. Mas sabe qual é o dilema? Falo sobre mim, não sobre você, entenda se quiser. O meu problema é que eu sou especialista em examinar a guerra alheia. Eu sempre tenho solução para a guerra do outro, mas eu sou falho em examinar as minhas próprias guerras. O apóstolo Paulo, da ordenança da ceia, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Já percebeu como nós temos solução para a guerra de todo mundo e não conseguimos aplicar nas nossas guerras? Algumas semanas atrás, um jovem me chamou para tomar café. Fui tomar café com ele e na conversa tratamos sobre algumas coisas, falei sobre alguns temas, e o que mexeu comigo, e eu pensava nisso vindo para cá, é que quando eu entrei dentro do carro e ele foi embora, eu fiquei pensando comigo, dizendo: Deus, se eu colocasse o conselho que eu dei para ele em prática na minha vida agora, eu acho que eu resolvia 40% dos meus problemas. O problema é que eu sou especialista na guerra do outro e não consigo examinar a minha própria guerra. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não precisa só focar na peleja, antes também tem que se autoexaminar. Sabe por que nós estamos aqui? Em um exercício de autoanálise, dizendo: Deus, eu tenho guerra para esta semana, eu tenho guerra para este mês, eu tenho guerra para entrar 2025, mas eu entendi que eu preciso passar em revista. Olha, para mim não dá para entrar em guerra despreparado. Tem gente perdendo guerra com espada na mão, perguntando-se por quê, como, oh Deus. E Deus está dizendo: se tivesse autoexaminado,
tinha poupado este prejuízo. Jorão se autoexamina, vem comigo para a gente terminar, vou ser breve. E quando ele se autoexamina, ele percebe que não pode guerrear sozinho. Quando ele se autoexamina, ele percebe que não aguenta ir contra Moabe sozinho. Aí o texto vai dizer que ele faz uma carta, e manda a carta para um rei chamado Josafá, que se assenta sobre o trono de Judá. E eu fiquei pensando comigo, profeta, Jorão, que não é exemplo de nada, me ensina duas vezes. Primeiro me ensina que não dá para entrar em guerra sem me autoexaminar. E depois ele me mostra que não basta me autoexaminar, tem que saber quem vai chamar para ir comigo. Porque pior do que um despreparado na guerra é dois despreparados na guerra. O meu problema é que às vezes eu até consigo me autoexaminar, mas chamo gente errada para guerrear comigo. E cá para nós, irmãos, olha para mim, tem gente que é bom para sentar e dar risada, mas não presta para guerra. Tem gente que é bom para tomar café comigo, mas não presta para guerra. Tem gente que é bom para comer pizza, mas não presta para guerra. Geralmente quem é de guerra é diferente. Geralmente quem é de guerra escapa. Geralmente andar com quem é bom de guerra me custa algumas renúncias. Geralmente andar com quem é de guerra me coloca em alguns aparentes riscos. É o moço do profeta saindo da tenda, olhando tudo cercado e dizendo: ai meu Senhor, estamos cercados. Em outras palavras, ele está dizendo: nem era para me matar, mas só porque eu estou com o Senhor, eu vou morrer também. Aí o profeta coloca a mão sobre ele e diz: Senhor, abre os olhos do rapaz. Para que ele quer isso, pastor? É andar com quem é de guerra. Não basta perceber que não consegue guerrear sozinho, tem que saber quem vai chamar para guerrear do seu lado. Jorão percebe que não conseguiria guerrear sozinho. Ele escreve uma carta e manda a carta para o crente, porque ele sabe que no trono de Judá se assenta alguém que segue princípios, que no trono de Judá se assenta alguém que obedece a Deus. Bobo Jorão não era. Ele manda a carta para Josafá dizendo: estou em guerra, Mesa, rei dos Moabitas, vem contra mim. Tu virás a peleja comigo. Ele sabe quem chamar quando a coisa aperta, porque eu preciso entender, isso aqui não é por acaso, é Deus dizendo para mim e para você: você tem quem chamar para guerrear com você. É Deus te dando direcionamento. É na hora do aperto que eu ligo para a liderança. E a gente, cá para nós, você sabe para quem mandar mensagem quando a guerra chega, sim ou não? A gente tem aquele contato que às vezes nem precisa contar qual é a guerra, a gente só diz: ora aí, porque a coisa está apertando. E é Deus dizendo para alguém: você não precisa ir para a guerra sozinho. Você está me entendendo? Você não precisa ir para a guerra sozinho. Me perdoe a ousadia, mas alguém precisa ouvir isso aqui. Olha para o homem que está do seu lado e diga: você não precisa guerrear sozinho, você não precisa entrar. Não estava no script, mas há um dilema em nós, em chamar alguém para guerrear conosco. Porque o que vão passar, o que vão pensar se eu mandar carta sobre a minha guerra? O que vão dizer de mim se eu mandar carta sobre a minha guerra? E Deus está dizendo: se for para a pessoa certa, tu não precisa guerrear sozinho. O problema é que eu me abro com o vizinho, mas não mando carta para Josafá. Eu falo para o amigo do trabalho, mas não mando carta para Josafá. Eu falo para alguém que eu encontrei no ponto de ônibus, no Uber, mas não mando carta para Josafá. Aí ele manda uma carta: oh glória a Jesus. E quando chega a carta para Josafá, a carta é essa: Mesa, vem comigo para fazer guerra, vais comigo a peleja. Josafá diz: como eu sou, tu és. Ou melhor, como tu és, eu sou.
os meus cavalos são teus cavalos. Em outras palavras, Josafá está dizendo: a tua peleja, varão, se tem uma coisa que a gente gosta, de alguém chegar do nosso lado e dizer: tua guerra é minha guerra. Sim ou não? Se tem uma coisa que mexe com a gente, que até dá ânimo para entrar num novo período, é alguém para dizer: tua guerra é minha guerra, tua peleja é minha peleja, tua batalha é minha batalha. Josafá diz: eu vou entrar nessa peleja com você, porque você não precisa guerrear sozinho. Você está entendendo isso, irmão? Você não precisa guerrear sozinho. Deus vai colocar gente de Deus do outro lado. Josafá vem para a peleja com Jorão. E aí Jorão me ensina uma terceira vez e eu começo a me espantar. Porque a gente até gosta de alguém que diz: tua guerra é minha guerra, tua peleja é minha peleja, tua batalha é minha batalha. O problema é que quando esse alguém chega, a gente estipula limites. Jorão não. Josafá chega do lado e a primeira pergunta que Jorão fala é: por onde vamos à guerra? Porque Jorão está dizendo: eu não te quero só do meu lado, eu quero ouvir a instrução que tu tem para me dar. Eu não te quero só guerreando comigo, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Porque a gente até gosta de alguém que diz: tua guerra é minha guerra. Mas quando esse alguém fala, a gente diz: aí não. Aí você está invadindo, aí você está extrapolando. Jorão está dizendo: Josafá, eu te quero do lado, e eu também quero ouvir o que tu tem a dizer. Aí Josafá diz: nós vamos à peleja pelo caminho do deserto de Edom. Está comigo para terminar? Irmãos, olha para mim. Se eu estou lá nessa hora, eu levantava a mão e dizia: Josafá, eu acho que o senhor não entendeu, mas nós estamos indo para a guerra. Não basta ir para a guerra, ainda tem que ir pelo caminho do deserto de Edom. Se guerra já é difícil, pelo deserto ainda não dá. Se nós olharmos os mapas bíblicos no final da nossa Bíblia, não era o único caminho para ir à mesa, aí a terra dos não era, mas ele está dizendo: nós vamos para a guerra pelo caminho do deserto de Edom. E o que mexe comigo é que a minha indagação seria: eu nunca vi alguém ir para a guerra pelo deserto. E se Deus pudesse me responder, diria: eu vi, não só vi, também como levei, arranquei de dentro do Egito, caminhei com eles 40 anos pelo deserto. No deserto os preparei, e o deserto não só não os matou, mas os fortaleceu. Chegaram na guerra mais forte. O caminho do deserto de Edom não era o caminho mais fácil, mas era o caminho de Deus. Você consegue me ouvir? O caminho do deserto de Edom não era o caminho mais cômodo, mas era o caminho de Deus. Eu sei, tinha coisa que humanamente já dava para ter acontecido, mas Deus nos tomou pela mão e disse: vou te levar para a guerra pelo caminho do deserto de Edom. Tem coisa que já podia ter acontecido há um ano atrás, mas veio Deus, pegou na nossa mão e disse: não vai acontecer ainda, porque eu tenho um deserto para caminhar com você. Tem alguém indo para a guerra pelo deserto dizendo: Jesus, por esse deserto nem na guerra eu chego. E Jesus está dizendo: se foi eu que te trouxe por ele, esse deserto não te mata, esse deserto te fortalece. Se você pode erguer a mão para cima, é Deus gritando a alguém: caminha pelo caminho do deserto de Edom, porque Deus já percebeu que como parece que as nossas guerras são um pouco mais difíceis. Todo mundo tem guerra, mas parece que a guerra do crente é 2.0. Todo mundo tem peleja, mas parece que a nossa peleja ela é ao quadrado. Que isso, Deus? O Senhor não está comigo? Tanto tô que estou te caminhando pelo deserto de Edom. Aí lá vai
Jorão e Josafá com seus exércitos. Aí o texto vai dizer que no caminho do deserto de Edom, o rei dos edomitas se une a eles a peleja. O deserto não só não os mata, mas também acrescenta força para a peleja. Aí caminha o rei dos edomitas, Josafá e Jorão, para ir à guerra contra Moabe. O texto vai dizer que eles propõem um cerco de 7 dias à mesa. E enquanto eles estão caminhando, você me ouve? O texto vai dizer que acaba a água que tinha de suprimento. Se eu estou lá, pastor Marcos Gouveia, era minha hora, que eu levantava a mão e diria: sabia que o deserto não era o melhor caminho. Eu nunca vi ninguém ir para a guerra pelo deserto. Aí quando o texto vai dizendo que acaba a água que era suprimento para os soldados, o texto vai dizer que Jorão, que até aqui estava crendo, Jorão que até aqui estava acreditando, Jorão que até aqui estava se comportando bem na guerra, Jorão que até aqui estava dando aula de comportamento, quando acaba a água que tinha de suprimento, o texto vai dizer que Jorão começa a dizer: agora não dá mais, agora nós vamos morrer. Certamente Deus trouxe 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Agora acabou toda a nossa probabilidade. E eu fiquei pensando comigo: que isso, Jorão? Enquanto tem água, tu acredita? Quando acaba a água, acaba a tua fé? Que isso, Jorão? Enquanto tem água, tu está dizendo vamos. Quando acaba a água, tu está dizendo vamos recuar. E eu fiquei pensando comigo que era essa água para Jorão. Mas o que mexe comigo é que todos nós, mediante a guerra, temos uma água que não pode acabar. Todos nós, mediante guerra, temos algo que não pode faltar, porque se faltar, nossa alma estremece. Se faltar, a dúvida toma o nosso coração. Jorão crê enquanto tem água, mas quando acaba a água, Jorão está dizendo vamos morrer. Quer ver uma coisa? Lembra quando Agar está saindo da casa de Abraão com um odre de água e um pedaço de pão na mão, andando errante pelo deserto de Berseba. O texto vai dizer que dado o momento da errância de Agar, acaba a água do odre, está no texto. Logo ela coloca o menino embaixo de uma árvore, distancia a distância de um tiro de arco, se assenta debaixo de uma árvore e começa a chorar. Will, se nós encontrássemos Agar nesse trajeto e perguntássemos para ela: Agar, largou por quê? Agar diria: larguei porque acabou o que não poderia acabar. Agar abandonou porque abandonei porque acabou a água do odre. Pensa nesta cena e eu volto ao texto. É o menino morrendo debaixo de uma árvore, Agar distanciada a distância de um tiro de arco, o odre vazio de água e Agar chorando copiosamente. Aí no meio do choro de Agar, oh glória, o texto vai dizer: e o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Queridos, me perdoe a ousadia, mas se o choro de Agar fosse uma oração, o anjo do Senhor era a resposta da oração. E quem dentre nós, quando acaba o que não poderia acabar, não espera a resposta do Senhor? Aí vem o Senhor respondendo no meio da escassez. Agar sentada chorando. Aí a saudação do anjo é essa: Agar, não chores. E eu fiquei pensando comigo: mas ela está chorando porque acabou a... Mas ele não fala sobre água, ele fala sobre comportamento. Não chora. Ele não para no não chora. Ele diz: levanta. Se eu estou lá, eu diria: mas eu sentei, eu prostrei, porque acabou a água. Ele não está me devolvendo o que acabou, mas está me mandando levantar. Eu estou chorando porque acabou a água. Ele está dizendo: com água ou sem água, enxuga as lágrimas. Eu me prostrei porque algo acabou. E ele está dizendo: se acabou ou não, não sei, levanta. Porque não, Deus não vai me dar o que acabou para que eu levante.
Deus está dizendo: na escassez. Deus, oh Deus, mas o que acabou foi a água, e ela se prostrou porque acabou a. Aí Deus olha para mim e diz: Rodrigo, se eu der água para que quem se prostrou levante, quando acabar de novo, e aí eu fico de água em água, de providência em providência, de milagre em milagre. Deus está olhando para H e está dizendo: H, hoje eu não te levanto com água, hoje eu te levanto com ordem. Hoje eu não te entrego nada para que você se levante, hoje eu te dou uma palavra. Na escassez que você está, levanta. Olha para alguém que está perto de você e diga: hoje não tem água para te colocar de pé, hoje tem palavra. Com água ou sem água nós vamos permanecer de pé. Sabe qual é a raiva do diabo? Se Deus entrega água para que o Nimadeque levante, quando acaba a água o Nimadeque se prostra. Quem levanta pela água se prostra pela água. Deus está dizendo: hoje eu não te levanto com água, hoje eu te levanto com palavra. E quem levanta pela palavra, se tiver água está de pé, se acabar a água está de pé, se tiver feliz está de pé, chorando de pé, na bênção de pé. Só quem levantou pela palavra, levanta. É glória de quem levantou pela ordem, é aleluia de quem levantou pela ordem. Sabe qual é a raiva do diabo? Ele até tocou na água para te prostrar, mas a água acabou e nós permanecemos. Quando acaba a água na guerra de Jorão, Jorão começa a dizer: não consigo, vou morrer, não vou conseguir, vai dar errado. Aí o texto vai dizer que quem chama crente para a guerra entende o que é o crente na guerra na hora que a água acaba. Porque quando a água acaba, evangelista Will, Jorão está dizendo: água, sem água eu não consigo, sem água eu não guerreio, sem água eu não vou alcançar. Aí no meio do desespero de Jorão está Josafá, e Josafá está olhando para um e para outro dizendo: não tem um profeta? Não tem um profeta para que a gente possa consultar a palavra de Deus? É como se Jorão estivesse dizendo: sem água eu não consigo, e Josafá está do outro lado dizendo: eu não consigo é sem palavra. Jorão está dizendo: sem água eu morro. Josafá está dizendo: eu morro é sem palavra. Se tiver palavra, pode faltar água, eu vou permanecer de paz. Olha para alguém que está do seu lado em nome de Jesus e diga: sabe por que 2024 não te derrubou? É porque nós não estamos de pé exclusivamente pela água, nós estamos de pé pela palavra, pela palavra. A ideia na guerra é procurar o que acabou. Eu sei, é difícil para quem é de água entender quem é de palavra, porque tem uma galera, tem um pessoal, tem uma classe de pessoas que se eu falar sobre água ele dá glória. Se eu disser Deus vai mandar água, ele diz: eu quero Jesus. Ele só consegue reagir quando o assunto é água. Se eu falar sobre água ele dá glória, se eu falar sobre água ele dá aleluia, se eu falar sobre água ele dá língua estranha, porque a água é o que movimenta ele. Mas no momento da escassez, Josafá está dizendo: pode faltar água, só não pode faltar. Onde é que tem palavra? Onde é que tem palavra? Se eu estou lá eu diria: ô rei, mas nós estamos na... Como é que acha a palavra na guerra? Um moço do filho de Jorão, um dos servos de Jorão, vem correndo dizendo: eu sei. Eu sei onde tem palavra. Eliseu, filho de Safate, e ele conhece de água, deitava água na mão de Elias, e também tem palavra. Josafá diz: é para ele que a gente vai.
cancela a busca pela água. A gente encontrou palavra. Porque eu sei, se Deus te desse água, tu saía sorrindo. Eu sei, se Deus te desse água, muita coisa melhorava. Eu sei, se Deus tiver, talvez água seja a tua oração, e o céu talvez está dizendo: eu não tenho água ainda, mas palavra. Só quem é de guerra sabe que na guerra às vezes Deus deixa acabar a água. Só quem é de guerra sabe que às vezes na guerra Deus deixa acabar a saúde. Só quem é de guerra sabe que às vezes na guerra Deus deixa acabar dinheiro. Deus só não deixa acabar palavra. E ainda tem Josafá dizendo: enquanto tiver palavra, eu estou de pé na peleja. Enquanto tiver palavra, eu não arredo o pé do campo de batalha. Elisão conclui ao profeta, e presta atenção, eles não querem profetada, eles querem palavra. E quando chegam, e eu concluo, está comigo para terminar? A recepção não é das melhores, porque ele olha para Jorão e diz: o que fazes aqui? Por que não vais aos profetas de teu pai ou de tua mãe? A réplica de Jorão: não, porque eu não estou sozinho. Deus trouxe outros 2 reis comigo, 3, para entregar na mão de Moabe. Aí o profeta diz: se não fosse por respeitar a presença de Josafá, eu nem te receberia, nem tampouco olharia na sua face. Agora, porém, traga-me um tangedor. E se eu estou lá pela última vez, eu levantava a mão e eu sinto ele aqui. E eu diria: quando pediram palavra, eu já disse que era difícil. Agora, tangedor, se o senhor quisesse soldado, tinha. Se o senhor quisesse arqueiro, tinha. Se o senhor quisesse um estrategista, tinha. Mas na guerra, tangedor. A ideia de tanger aqui é a ideia de administrar instrumento de corda. Está intrinsecamente ligada a uma atividade da alma. Como é que tange na guerra? Como é que tange no problema? Como é que tange sem água? Como é que tange na dificuldade? Salmo do número 137, tem um pessoal na guerra. O salmista escreve: junto aos rios da Babilônia nós estávamos, nos salgueiros penduramos as nossas armas, e os que nos levaram cativo diziam-nos: cantem-nos uma canção. E eles diziam: como cantaremos longe da nossa terra? Como cantaremos longe de Jerusalém? Como cantaremos no meio da guerra? Porque só quem é tangedor. E ele está dizendo: traga-me um tangedor. Na guerra, e ele dizendo: traga-me um tangedor. No problema, e ele dizendo: tragam-me um tangedor. Na adversidade, ele dizendo: tragam-me um tangedor. E o que mexe comigo é que provavelmente era da Unimadec, porque vem alguém arrastando dizendo: e trouxeram um tangedor, porque era guerra, mas tinha alguém de harpa na mão dizendo: eu ainda consigo tanger, eu ainda consigo tanger. Me perdoe a intromissão, eu não sei qual é a sua guerra. A pergunta que eu nos faço é: e aí, vai deixar a guerra te fazer pendurar a harpa no salgueiro, ou na guerra vai pegar a harpa para tanger? Vai deixar a guerra calar a sua adoração, ou vai pegar a adoração e vai tanger no meio da peleja? Quem trouxe a harpa para tanger no meio da guerra, a hora de você dedilhar com glória é agora. Vai, enquanto houver tangedor, a guerra não está perdida. Enquanto houver tangedor,
A guerra não está perdida. Segura na mão do tangedor do teu lado. Vai, tange com ele no glória agora. Tange com ele no aleluia agora. Cadê os telebarauias? Elecando comandarabárias. Tem tangedor no meio da Unilés. Vai, tange com glória, vai, tange com aleluia, vai. Pastor, mas e a guerra? A guerra é com Deus. Tange é com você. Pastor, mas e o problema? O problema é com Deus. Tange. Tem tangedor na casa, tem. Enquanto tu está tangendo aqui, Jeová está entrando. Pastor Daniel, sabe o que queima o meu coração? Está no texto. E tangendo veio sobre ele. Perceba, eu devolvo. A mão não veio para que o tangedor tangesse, mas quando o tangedor tangeu, não aconteceu nada na terra para o tangedor tanger, mas quando o tangedor tangeu na terra, o céu olhou e disse: vai lá, entra nesta peleja. Olha para alguém que está do seu lado e diga: e aí, vai ficar olhando ou vai tanger? Ou vai tanger? Tangedor tangendo no meio da guerra ali, ó. Eu vou deixar você tanger, vai. Enquanto tu está tangendo aqui, Jesus está entrando na peleja agora, vai. Eu não vou te atrapalhar. Se trouxe harpa, tange. Se trouxe harpa, tange. Se... Concluo. Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão não veio para ele tanger, mas quando ele tangeu, eu sinto ousadia do Espírito para dizer para alguém: enquanto tem alguém tangendo aqui, a mão do Senhor. Enquanto tem alguém tangendo aqui, a mão do Senhor está indo em outros bairros dessa cidade. A mão do Senhor está rompendo as fronteiras municipais, estaduais, nacionais. A mão do Senhor veio e eles encontraram palavra. E a palavra foi: fazei poços neste vale. Sabe o que me provocou quando eu li isso? A ideia na guerra é ouvir a palavra para saber o que Deus vai fazer. Quando Deus vai entrar, quando Deus vai operar. Mas a primeira palavra não é sobre Deus. A primeira palavra é sobre mim. Fazei covos nesse vale. Sabe o que mexe comigo? É que aqui a gente fica, mas eu já estou sem água. Já estou no deserto. E Deus está dizendo para alguém: cavar poço não é pelo que você viveu, é pelo que você vai viver.
Não é pelo que você passou, é pelo que Deus vai fazer. Não são pelos traumas que lhe acarretaram, é pelo que a mão do Senhor está trazendo para a vida de alguém. E ele avança e eu concluo. Porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. E é eu cavando o poço e alguém perguntando: mas como? A guerra acabou? A guerra não acabou não, mas a mão do Senhor veio aqui. Acabou o problema? Não acabou o problema, mas o Senhor disse que vai fazer. E ele disse: não vai ter chuva e nem vai ter vento. O cenário não vai dizer nada, mas vai ter água nesse vale. Olha para o tangedor que está do seu lado e diga: se prepara. 2024 está acabando e 2025 está vindo aí. Pode até não ter chuva, pode até não ter vento, mas assim diz o Senhor na minha boca: para quem cava poço, vai ter água, vai ter água, vai ter água, vai ter. Segura na mão do tangedor que está do seu lado e coloca ele de pé com você. Segura na mão do tangedor que está do seu lado e coloca ele de pé com você. Vem cá você, só para cantar o coro mais uma vez. Já extrapolei 2 minutos, corre filho. Segura na mão do tangedor que está do seu lado. Prepara aí para entrar no coro. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, porque enquanto você vai cantar o coro, vai ter tangedor que vai entrar na guerra agora. Vai, segura na mão desse varão que está do seu lado. Pega a harpa e começa a adorar, vamos. Pega a harpa e começa a adorar, vamos. Pega a harpa e começa a adorar, vamos. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas o Senhor está dizendo: tem água chegando para a tua vida, tem água chegando para a tua casa, tem água chegando para a tua família. Cadê os tangedores que quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo,